Hoje nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês um roteiro de 3 dias para estar fazendo em Foz do Iguaçu. Vamos falar das cataratas, do Marco das Três Fronteiras, Parque das Aves, o melhor parque aquático que tem lá e também da usina Itaipu hidrelétrica que tem lá, que é muito legal estar conhecendo. Não tem como você ir para Foz do Iguaçu e não conhecer as cataratas do Iguaçu. Aquele lugar é surpreendente. Você estando lá, você vai ter um contato muito próximo com a natureza. Você fica admirado ao mesmo tempo, aí até assusta um pouco de tão A forte que é força a da água, queda, né? mas é um lugar muito lindo. É um lugar que a gente quer voltar para conhecer ainda mais. A viagem que a gente fez com as crianças, então fica um pouquinho mais corrido. A gente pensa em voltar em casal para a gente curtir bastante aquele lugar, porque é um contato assim incrivelmente. Você vê a perfeição de Deus em cada canto das cataratas. E a força, o volume da água é tanta que, te deixa, quando você vai, a primeira vez principalmente, foi a primeira vez que eu conheci, você vai caminhando pela trilha, quando você dá de cara com aquela queda da água gigante e forte, chega a te arrepiar, assim, de tanta beleza dessa natureza, cara. E para ir, quando você vai lá, é bom você ir com roupa confortável para estar fazendo as Verdade. trilhas, né? A gente às vezes quer arrumadinho para bater umas fotos legais. E também você se molha bastante. Lá eles vendem capa de chuva, se vocês quiserem estar comprando ou já levar e se programando. No nosso caso, a gente não comprou porque a gente realmente queria se molhar, sentir ali a natureza. E foi bem bacana. Foi muito legal, assim, a gente se emocionou bastante estar conhecendo lá. Como é que a gente fez? Peraí, a gente tem uma dica bem legal, fala aí pra eles. Como é que a gente fez? A gente gosta sempre de estar nos lugares assim, menos movimentado, para a gente ter um contato bem legal mesmo, assim, e aproveitar bastante. Então, lá nas cataratas, você tem algumas opções de passeio. Se você quiser ir economizando, você vai no passeio normal, paga o ingresso ali normal que está 105. Crianças até 5 anos não pagam e acima de 6 anos pagam meia entrada. Mas a gente fez o Amanhecer das Cataratas. Então a gente saiu ali, se programou, o passeio começou às 6h30 e você tem a opção de ficar até o final do passeio, do fechamento ali, né? Como é que foi? A gente chegou lá, eles dão dicas de onde descer, de onde iniciar a trilha. A gente foi até o último ponto e quando a gente desceu, a gente pegou a parte da queda das cataratas que fica mais próximo delas e estava vazio. Então foi uma bênção, assim. Foi muito legal, valeu muito a pena fazer o Amanhecer das Cataratas. Depois de um tempo, eles fizeram o Entardecer das Cataratas para ver o pôr do sol. A gente não sabe dizer como que é o movimento no entardecer, mas também é depois do fechamento do parque. Então, são passeios especiais que você paga um valor um pouco a mais, mas para ter mais tranquilidade e aproveitar com menos pessoas, né? Porque as cataratas, elas enchem bastante, principalmente nos finais de semana. A gente foi ano passado, em 2024, em abril, então a gente pagou 190 por pessoa, as crianças pagaram igual, não teve Meia entrada, meia não tem, né? entrada nesse passeio especial. Hoje, o Amanhecer nas Cataratas está 230 e o Entardecer 195. O Amanhecer nas Cataratas, entre as 9 e 10 horas, se eu não me engano, tem um café incluso, que é no hotel, né, que tem lá. Sim, exatamente. Mas eu não lembro o nome do hotel. Eu também não vou lembrar. A gente vai deixar aqui para vocês estarem pesquisando. Mas está incluso no Tá pacote. Você não incluso precisa saber, mas é um baita de um café da manhã. Tem muita coisa gostosa e tem também champanhe. champanhe e água de É coco. água de Você é coco. recepcionado com uma água de coco Isso. e recebe uma taça lá para fazer um brinde e tal. Isso tudo na beira do rio ali, né? É muito bacana. É na parte de cima lá das cataratas. Então o hotel ele tem um deck que ele fica na parte de cima das cataratas. Então é tudo perfeito, assim. A gente recomenda demais. Apesar de ter aumentado o valor, a gente, pela nossa experiência, a gente pode dizer de todo o coração que vale muito a pena. Vale bastante. Então o segredo, você vai acordar cedo e vai curtir as cataratas praticamente só vocês. Então recomendamos muito esse passeio. E muito próximo ali das cataratas tem o Parque das Aves, então são 2 passeios que vocês podem estar fazendo no mesmo dia. A gente deixou o carro estacionado ali nas cataratas mesmo, se eu não me engano, até falando do estacionamento das cataratas, eu acho que a gente pagou 50 ou 60 reais. Acho que foi por aí. Então a gente aproveitou, deixou o carro ali. Mas vamos deixar o valor aqui embaixo para você ver. Sim, a gente deixou o carro estacionado ali mesmo e seguiu a pé até o Parque das Aves. Bem pertinho, né? Em torno de 5 a 10 minutos vocês conseguem fazer tranquilamente com criança, podem ir.
E a gente pode falar que o Parque das Aves é um passeio muito bacana para você estar fazendo justamente com crianças. Claro que vale muito a pena fazer em casal, mas levando crianças lá vai ser muito encantador, porque vocês estão dentro do habitat deles mesmo, vocês que são convidados a estarem lá, Exato. porque os animais ficam soltos, né? Você tem um contato muito próximo deles, só não pode tocá-los, né? Por segurança deles e segurança suas também. Sempre tem um monitor acompanhando em cada ponto, em cada trecho, sempre tem alguém acompanhando. Então, é bem seguro, lógico, para as crianças, e as crianças vão amar de verdade. Até tem um caso muito triste que aconteceu, mas na verdade é a natureza, né? Eu não lembro o ano certinho, mas quem nos recepcionou contou lá que teve um ano que uma onça estava ensinando o filhote a caçar, então teve esse ataque dentro do Parque das Aves. Então, Nas áreas das aves, né? Eu isso, acho que estava até fechado, foi à noite, se eu não me engano. isso, foi à noite, claro, foi à noite, né? Não fiquem assustados. Teve esse ataque ali e morreu Eles muito. perderam muitos animais, né? Muitos pássaros Isso, e tal. Teve sim, não tanto pelo ataque, mas depois eles morreram de. Porque ficaram tão assustados, estressados, de de estresse, estresse, né? que acabaram morrendo. Mas hoje, assim, tá muito lindo lá. Tem uma parte muito bacana que é a área das borboletas. A gente vai deixar uns vídeos para vocês estarem vendo que a gente gravou. Seu Jorge deve estar passando os vídeos para você. É, e as borboletas elas pousam em vocês, então é Bem muito legal. legal. Se você tiver a sorte, ela vai pousar em você. E tem bastante, E né? tem muita, Muita, você fica muito encantado. Tem uma areazinha ali também com água, tipo um chafariz para as crianças estarem pulando, brincando também. Então é bom levar uma toalhinha, levar as crianças com uma roupinha mais leve para elas aproveitarem cada parte ali do passeio. Porque a cidade é quente, né? É bem É quente bem lá. calor, é um abafado assim, fora do comum. Mas aí, nesse chafariz, a criançada brinca, acaba se refrescando. É bem bacana mesmo. E lá é bom também porque tem uma estrutura muito boa, é Isso. muito bem cuidado. Tem restaurante, a gente acabou lanchando lá mesmo, almoçamos lá. E foi muito bom, assim. Tu pode passar a parte da manhã nas cataratas, que foi o que a gente fez. E a gente foi para o Parque das Aves, fomos lá também. Se a gente quisesse, a gente poderia voltar para as cataratas e ficar mais um tempo lá bem também. lembrado. A tua fitinha da direita, você ficar o dia inteiro, você pode sair e voltar. Então, você pode fazer o passeio do Parque das Aves e depois voltar ali para o Parque das Cataratas, se quiser aproveitar mais um pouco, porque realmente é muito encantador. A gente não falou ali nas cataratas, mas o passeio ele vai de ônibus, né? Então você pode estar pegando ônibus para subir e descer a hora que você quiser ali nas cataratas. A gente queria ter voltado depois do Parque das Aves, mas como a gente estava com duas crianças, né? Quem tem filho vai saber que, sente vontade de ir no banheiro, quer ir para casa, quer descansar. Então a gente realmente é uma viagem que a gente quer voltar a estar fazendo para aproveitar mais ainda do que a gente já aproveitou. E em relação aos valores, tu vai botar ali pra gente? Eu vou deixar também na legenda, mas o Parque das Aves, ele é R$90 o adulto e 45 a criança, tá? Então, a gente tem o Parque das Aves dá para pagar a meia entrada e a criança para ficar um passeio mais acessível aí para você estar fazendo com a família. Então tem um outro passeio que a gente até não estava na nossa programação, mas a gente teve uma alteração do voo, o voo acabou saindo um pouco mais cedo e a gente conseguiu incluir no nosso passeio e, cara, foi uma decisão muito acertada da nossa parte, que foi a usina elétrica de Itaipu. Então é uma usina gigantesca que tem ali no Rio Paraná, se eu não me engano é o Paraná. Mas, cara, é uma usina gigante. No passeio eles vão te contar todo como é que foi o processo de construção da usina, tudo que eles tiveram que fazer, porque foi uma construção tão enorme, um empreendimento tão enorme, que eles tiveram que fazer várias etapas dessa construção dessa usina. É um passeio guiado, então, né, como o Peter falou, a pessoa ali ela vai conversando com a gente durante todo o caminho. Dentro de um ônibus com a visão de 360 ali do local. E eles sobem na parte de cima lá da barragem. Então, é assustador, porque é muito grande. E, se eu não me engano, são 180 metros de profundidade ali a usina. Então, é muito lindo de se ver. A gente até ficou meio assim em ir, por conta das crianças, elas iam gostar ou não, mas elas, tanto Amaram, a gente, elas amaram o passeio, depois falaram, nossa, foi muito legal. E é muito bacana também. A barragem ali, ela não estava aberta, o nosso vertedouro, né? Ele estava fechado porque abre com muita raridade, assim, só quando realmente o volume das águas estão acima do nível de segurança. Então aí eles abrem o vertedouro, mas é bem raro de acontecer. Se você for para lá
e tiver o vertedouro aberto, cara, vai ter muita considere-se sorte. que você é uma pessoa de sorte. Esse passeio também que a gente fez é o panorâmico, mas tem um passeio especial, que ele vai tanto externamente, como a gente fez, quanto internamente. A gente não fez o interno porque a idade mínima para esse passeio é de 14 anos. Mesmo que a criança ou adolescente vá com os responsáveis, não pode entrar se for menor de 14 anos. Então, esse é o mais um motivo que a gente quer voltar para lá, porque a gente quer conhecer lá dentro, né? Conhecer um pouquinho mais da história, mas vale muito a pena fazer. A gente pagou R$ 60 para fazer esse passeio panorâmico e as crianças pagam 30, tá? O passeio interno e externo, que é o especial, é R$ 170 o adulto e a criança paga meia entrada também. É mais um passeio que a gente aconselha você estar fazendo, porque é uma área muito bonita, é uma área muito grande. E tem uma coisa muito legal para estar falando de lá, que lá tem muitas árvores ao redor. Eles plantam essas árvores para compensar o desmatamento que eles fizeram para construir a usina. E quando um colaborador, se eu não me engano, quando faz tantos anos de empresa ou quando se aposenta, eu acho que é quando se aposenta, eles plantam uma árvore a mais e colocam uma plaquinha do nome, né, da pessoa. Então é bem legal. Então, o funcionário, se quiser lá ver a tua árvore com o teu nome, isso, pode ir lá. Vai estar lá, é bem bacana. Bem legal. Então, o próximo passeio que a gente indica para vocês estarem fazendo é um passeio que vocês podem estar fazendo no final do dia, tá? Então, programar para fazer no final do dia. Por quê? Vocês vão pegar um pôr do sol lindo, lindo demais, e ao entardecer, ali depois do pôr do sol, começa um espetáculo. Onde que é esse passeio? No Marco das Três Fronteiras. Lá você vai conseguir ver o Brasil, Argentina e Paraguai no mesmo lugar. Tá? Então vale muito a pena também fazer. Tem aquela placa, né, com o nome dos países, que é um cartão postal. A foto tá aí, ó. A foto, vamos deixar a foto para vocês estarem vendo. É bem bacana. Também uma fotinho do pôr do sol que a gente tem lá. E vamos passar os vídeos do show, dos espetáculos que tem lá. Como é que funciona esse espetáculo? Com músicas e danças tradicionais de cada país. Então é muito legal. A gente se divertiu muito. A plateia ela também pode interagir com eles, pode participar das danças, das brincadeiras, e foi muito legal. A gente também, mais que a gente ficou assim, meio no início, achando que não ia ser tão agradável, mas a gente se surpreendeu muito. Para criança, né? Talvez a gente pensou que não ia ser tão interativo, tão animador para criança, mas eles adoraram porque eles chamam o público para participar das danças. E daí a gente foi, participou, brincamos um monte, foi bem legal mesmo, de verdade. E o local é muito bonito, muito bem cuidado, tem uma estrutura muito boa, com restaurante, banheiro, lanchonete. Então, assim, a gente aconselha a fazer no final do dia para pegar o pôr do sol e para assistir o show do espetáculo, para fazer o ingresso valer a pena, né? Sim. Hoje ali o valor do ingresso, ele é 52 o adulto, e a criança ela também paga metade, tá? Então, vale a pena você estar colocando, e vale a pena ir no final do dia para você poder aproveitar tudo que tem para oferecer ali o Marco das Três Fronteiras. Uma dica que a gente pode dar é você fazer o passeio da Roda Gigante também, que é bem perto do Marco das Três Fronteiras. Tem a Roda Gigante Yupstar, se não me engano o nome. Yupstar, Você também pode ir lá, já faz o passeio da Roda Gigante também, e faz o passeio do Marco das Três Fronteiras, que é muito próximo também. Então você pode engatar esses dois passeios aí, fica como dica. Passeio também muito legal para estar fazendo, até o último que a gente vai estar falando aqui para vocês. Esse passeio ele vai pegar o dia inteiro ali de vocês. Mas vale a pena. É o parque aquático lá, o Blue Park. É um parque aquático muito bacana. A gente com certeza incluiu, porque as nossas crianças amam o parque aquático. Então, geralmente as viagens que a gente faz com eles tem parque aquático incluso, só não vai ter se não tiver o parque aquático. Mas a gente sempre dá um jeito de colocar. E valeu muito a pena, eles amaram bastante. Tem uma coisa para falar que nos deixou chateado aqui, porque o Blue Park ele é para ser com águas termais. No dia que a gente foi, a temperatura, o tempo estava em torno de 23 a 24 graus. Na bilheteria, a moça que nos atendeu até ela falou, vocês têm certeza que vocês querem entrar hoje? Como é água termal, não vai estar quente, tão quente como é para ser. Só que como a gente já tinha comprado o ingresso, na verdade não por conta disso, porque ela que dava para acessar outro dia. Se quisesse, eles trocavam o dia caso você não quero porque vai estar frio. E isso é legal, essa flexibilidade que eles oferecem, acho que até para não haver reclamações futuras, verdade. né? Então eles já se adiantam quanto a isso.
Só que como a gente estava com o Os tempo dias corrido, a corridos. gente estava viajando, ia voltar, né, para nossa cidade, não teve o que fazer. Então isso, assim, a gente esperava um pouco mais nessa parte. Teve um único tobogã que era com água quente, não quente, mas água morna, que estava bem gostoso, que era um tobogã que ia os 4, então a gente vai deixar um vídeo aí para vocês. Lá tem tobogãs radicais, teve um que o Peter e o Nicholas, que é o meu filho, eles desceram, que é uma cápsula que tu entra. Eu não tive coragem, nem a Lara, de Mas ir. foi bem bacana. Mas eles foram várias vezes, gostaram. Tem a parte da área Kids, que a gente pode entrar com eles para estar brincando. Um brinquedão enorme, né? A Muita criançada opção. se perde lá e gostam bastante. E teve a parte que a gente mais aproveitou, que foi o Rio Lento. Acho que nesse a gente foi umas 15 vezes. A gente ia, voltava, dava uma relaxada, porque é com boia, você pode sair da boia. Esse foi bem legal, assim. Só que a água estava gelada. Estava bem gelada. Mas também tem a praia artificial. Ah, é verdade. Tem a praia artificial lá, que é um lugar bem bonito para vocês estarem vendo lá. Vende água de coco lá, então você parece que tá na praia mesmo. Tem areia, a piscina é com onda, então imita bastante uma praia. Essa que tava mais gelada, a gente nem conseguiu entrar. Essa tá? piscina artificial, ela, então, como a Amanda falou, ela tem onda e tem areia de verdade. Inclusive tem lugares lá para você fazer vôlei, beach tênis, beach vôlei. Tem vôlei tirolesa também lá. É verdade, tem a tirolesa bem bacana. Lógico que a tirolesa você paga a parte, né? Sim. Mas o espaço lá da praia artificial é bem legal e simula bem legal mesmo uma praia de verdade, tirando que a água estava doce e gelada. Tava gelada. Eu não lembro agora de cabeça o valor do ingresso, mas eu vou deixar na legenda para vocês o quanto que a gente pagou ali na época, tá? E se vocês quiserem, como opção, ali do lado, em anexo, tem um hotel. A gente não ficou porque é um hotel assim mais caro, né? A gente ficou em outro hotel que a gente gostou bastante. Também a gente vai deixar na descrição as informações do hotel, que compensou bastante. É um hotel assim que a gente voltaria, porque foi um preço que a gente pagou 1.400 para ficar 5 dias, se eu não me engano, né? Ali em 2024, em abril, né? E valeu bastante a pena, porque foi um hotel bem localizado também. A gente vai deixar o nome do hotel ali nas informações na descrição, quanto o valor dos ingressos ali de cada passeio, para vocês estarem lendo depois com mais calma. Além do parque aquático, também a gente aproveitou e fez um passeio no Wonder Park. É mais uma opção para você fazer ali em Foz do Iguaçu. Eu acho, à noite, porque na verdade tem que ser à noite se você quiser ver o show das águas. A gente foi justamente para ver só o show das águas nesse local, mas tem outras atrações também, como os carros antigos, tem uma lanchonete que é bem retrô, bem bonita também. Só que a nossa intenção foi ver o show das águas. A gente vai deixar um vídeo aí para vocês estarem vendo como é que foi. O Wonder Park você tem pacote. Se você quiser comprar só o show das águas, você pode fazer. Então não precisa comprar o pacote inteiro. Eles conseguem dividir de acordo com a atração que tu quer assistir lá. É mais ou menos uns 30 minutos de show ali das águas. Eu dando um conselho, eu acredito que seja mais interessante para fazer com criança pequena. Né? Não sei se as nossas crianças, esse passeio, elas ficaram assim tão emocionadas. No começo se empolgaram assim, mas acabaram... É que fica até um pouco cansativo, acho que é por isso que isso quer uns 30 minutos só, mas se é uma criança menor, acho que ela vai ficar mais encantada com o show das águas. Até porque o que aparece lá no show das águas é muito relacionado a filmes mais antigos, que as crianças da atualidade acabam não assistindo, como Caça-Fantasmas, Star Wars. Então, por esse motivo, não foi tão atrativo assim para as crianças, mas o show realmente é bem legal para quem acompanhou esse cinema mais antigo, né? Eu acho que até para adulto acaba sendo mais interessante, porque os shows que aparecem lá são filmes e desenhos antigos. Verdade. A gente vai falar de mais um passeio aqui que a gente fez também, que é o Ice Bar, tá? Esse é 30 minutos lá dentro, porque é muito frio, a gente não conseguiu ficar os 30 minutos, e é muito frio, é menos 10 graus. Lá é legal porque eles oferecem bebidas alcoólicas para os adultos e suco para as crianças. Eles dão agasalho, luva, né? Eles dão uma jaqueta bem forte. Muito forte, só que sim, é muito frio. As imagens de celular lá não fica muito boa, porque é bem escuro e tem música, daí tem as luzes, tudo. Mas o som é bem alto, né? É bem escuro, tem bastante iluminação. É como se fosse uma balada dentro de uma caverna de gelo. Um ice bar, literalmente. Mas é muito gelado, muito frio lá. Só lembrando, vamos recomendar eles, porque eles se dão a parte de cima, um agasalho com a parte de cima, luvas bem reforçada. Mas a parte de baixo é o que tu tá ali na hora. Então, se tu quer ir,
já vai, te aconselho ir com tênis, um sapato fechado, né? E uma calça também bem mais Grossa. grossa, porque o frio realmente é aterrorizante. Quando É a menos gente foi, 15, -10. menos 10 Quando a graus lá gente dentro. foi, eu tava com uma calça fina, eu passei frio, a gente, de teimosa, né, porque a gente sabia que ia. E o Peter, foi o único Pegamos dia que a gente muita pegou chuva. chuva. O dia que a gente chegou, a gente pegou muita chuva, só Eu, foi esse dia, na eu verdade. tava com o meu pé encharcado. Aí imagina tudo Calça jeans menos molhada, 10 graus dentro então... com o pé molhado. Então, Mas foi uma realmente, experiência legal. Tem fotógrafos lá, eles é fazem um verdade. ensaio contigo lá antes de entrar no Ice Bar e depois na saída também. O valor da foto é bem É carinho, é carinho. R$ 40, 40 ou né? 45? Em torno de 40 a 45. A gente pegou umas 4 fotos, né, para deixar de recordação. Vale a pena estar fazendo, é um passeio diferente, mas só lembrando, vão bem agasalhado, principalmente com as crianças. Então, pessoal, encerrando esse vídeo, quero agradecer você ter ficado até o final desse vídeo. Vamos concluir da seguinte forma: Foz do Iguaçu realmente é um passeio incrível que você deve conhecer, deve ir pelo menos uma vez na sua vida, conhecer as cataratas do Iguaçu e se arrepiar, como a gente se arrepiou bastante. É É uma experiência nossa, única, é gente. uma Uma beleza aqui experiência lá. única, a gente quer voltar, sim. E a gente também quer pedir para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, deixa a sua curtida e o seu like, porque isso ajuda bastante a gente, dá mais ânimo para trazer mais vídeo aqui para vocês. Se vocês já estiveram lá também, deixa no comentário qual foi a sua experiência, se vocês fizeram esse passeio, algum outro passeio, né, que é legal estar contribuindo aqui. Fala aí no seu comentário o que você achou. E também, se quiser compartilhar com alguém esse roteiro para você estar fazendo, a gente costuma viajar assim bastante pelo Brasil ainda, se Deus quiser, fora do Brasil Sim, futuramente. com certeza. E a gente sempre traz dicas aqui das viagens, roteiros. E a gente está indo para nossa 5ª viagem. Esse ano a gente tem 2 viagens programadas, já de avião também. E é bacana falar para vocês que as viagens que a gente faz de avião, tanto sozinho, em casal, quanto em família, a gente não paga passagem, que a gente faz tudo com troca de pontos e milhas, tá? A gente tem um e-book que a gente deixa 5 maneiras práticas e fáceis de estar acumulando pontos e milhas para estar trocando por passagens aéreas. A gente vai deixar o link na descrição. É um e-book bem baratinho, R$ 24,90, vale muito a pena, porque lá a gente deixa todos os nossos exemplos que a gente usa para estar acumulando pontos e trocar por passagens aéreas, porque é possível sim, a gente está aqui como prova viva, lá a gente deixa o extrato, tudo para comprovar para vocês que é possível acumular pontos e milhas para viajar de graça. Então, você que quer iniciar, quer saber como fazer isso, vai ali, clica no link, adquira o e-book que você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. É bem tranquilo e você já usa o teu cartão, você já usa o teu cartão de crédito praticamente todo dia, então essa é só uma forma, né? É uma São outras forma, formas você tem também. Pix, boleto, você também consegue estar acumulando pontos. Então você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças e você vai conseguir também. Então, pessoal, por hoje é isso. Agradeço imensamente aí por estar acompanhando o nosso roteiro aqui de Foz do Iguaçu e até a próxima. Até a próxima. Tchau.